estar mais junto da presença do Senhor no teu dia, em começar o dia, as primeiras horas do dia na presença do Senhor. Alegrei-me, diz o salmista, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os átrios do Senhor são maravilhosos. Os átrios do Senhor, aonde está a habitação da sua presença, aonde a nossa adoração é mais inteira, aonde a nossa adoração é mais intensa, aonde o envolvimento com a sua presença é mais profundo, aonde nós nos voltamos com toda a nossa força, com toda a nossa emoção, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, aonde somos completos, inteiros na presença do Senhor. Quando nós o buscamos com todo o coração, nós o encontramos. Quando nós nos voltamos para o Senhor, com inteireza de mente, de alma, com completude da nossa vida, Ele diz: me deixarei achar, me deixarei encontrar. Então orareis a mim e eu responderei. É esse momento especial. Sabe, quando o dia começa, quando o dia inicia, e você se volta para o Senhor e tributa a Ele a tua adoração, porque a noite passou, as sombras da noite se retiraram, as primeiras luzes do amanhecer surgiram, e é mais um dia em que tua alma sedenta de Deus, ela se expressa como a bela de Cantares de Salomão, e ela se expressa dizendo: volta, amado meu. É um desejo de um encontro com Deus, é o desejo de encontro com a sua presença, é o desejo de estar junto a Ele. A minha alma tem sede de Deus. Aproveita o dia na presença do Senhor. Aproveita, pois, amanhã nos átrios do Senhor conosco, em meio aos teus afazeres, em meio à tua agenda. Mas permaneça conectado com Deus. Vivencie o dia com a certeza e a convicção de que você não está só, mas que o Senhor se faz presente ao teu lado. O Senhor está contigo. Ele é o teu amparo, Ele é a tua fortaleza, Ele é aquele companheiro do caminho que não nos deixa jamais. Ele é aquele guia que vai na frente. Ele diz: quando tiro as minhas ovelhas para fora, eu vou na frente, e elas me seguem, porque elas escutam a minha voz. Ele vai traçando o caminho e você vai caminhando nos seus passos. Na cadência dessa caminhada, experiências de Deus virão sobre a tua vida. Na cadência dessa caminhada, há revelações de Deus profundas para o teu coração. Na cadência dessa caminhada, o Espírito Santo Consolador estará te envolvendo, estará tratando com a tua alma e tratando com o teu coração. Que você possa, nessa manhã, estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Que o teu coração esteja aberto, que você com alegria receba o Senhor, de modo especial, na tua vida, na tua casa e na tua família. Porque uma coisa, sabe, é conhecer Jesus. Uma coisa é conversar com Jesus. Uma coisa é você ter proximidade com Jesus. Mas outra coisa é, dia após dia, você receber essa presença. Você acolher a presença do Senhor na tua vida, acolher a presença do Senhor no teu coração e na tua alma. A gente levanta pela manhã e muitas vezes o que nos sobrevém à mente são os problemas. O que nos sobrevém à mente são os cuidados dessa vida. E nós somos muito tendenciosos a nos deixar envolver primeiro pelos cuidados do nosso dia. O Senhor, olhando para os seus discípulos, Ele vai declarar para ele: não andeis ansiosos. Sim, quando nós nos voltamos para as preocupações da vida, a ansiedade também vai tomando conta do nosso ser. E a gente já começa o dia cheio de ansiedade.
não de uma expectativa, mas de uma ansiedade que começa a corroer a estrutura da nossa alma, começa a dizimar o nosso sentimento de paz. Sabe, é quando nós nos esquecemos que o mais importante é lembrarmos que há um Deus conosco, que não estamos só. O Senhor disse: olha os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu como qualquer deles, porque vosso Pai os vestes. Vejam as aves dos céus, vosso Pai as alimenta. Elas não precisam juntar em celeiros, há um cuidado de Deus sobre elas. Então Jesus disse para os discípulos uma verdade que precisa ser cara ao meu e ao teu coração, quando ele diz: vocês são mais importantes do que os passarinhos. E assim ele está dizendo, claro, se o vosso Pai cuida dos passarinhos, se o vosso Pai cuida da erva do campo, que cheia de viço está pela manhã e à tarde já não é, imagina se ele cuidará de vocês. Mas ele coloca uma verdade diante de mim e de você quando ele diz: mas buscai em primazia. E aqui está a diferença entre uma vida exitosa, entre uma vida onde você semeia, enfrenta desafios e colhe, aonde você em meio às batalhas se alegra, aonde você em meio aos entreveros da vida, você vivencia a vida e glorifica a Deus por tudo. É quando você busca o Senhor em primazia. Sim, no mundo teremos desafios. Sim, o dia me reserva cuidados. Mas quando eu busco em primazia a presença do Senhor, eu percebo uma coisa: pode vir o que vier, o Senhor está comigo. Pode vir o que vier, o Senhor se faz presente. Ele está ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, à frente, atrás, em cima, embaixo. Então eu vou aproveitar, sabe, os cuidados da vida na presença de Deus. Eu vou desfrutar a presença do Senhor no meu dia. Você imagina o privilégio que tinha José, esposo de Maria, e que foi o pai terreno de Jesus. José sabia quem Jesus era. José sabia que aquele menino, ele era diferente dos outros meninos. José sabia que aquela criança era diferente das outras crianças. E José ensinou o seu ofício ao seu filho, como era a tradição naquela cultura. José sabia que habitava ali a plenitude de Deus. Ainda que o verbo se fez carne e esvaziou-se completamente da sua glória, mas habitava ali, naquele jovem. Daqui a pouco um adolescente. Não sabemos quanto tempo foi o convívio daquele pai com aquele filho que ele adotou em seu coração. Mas você imagine que em meio aos afazeres do seu ofício, José tinha Jesus bem perto dele. Imagina que ele passava o dia cuidando de coisas, passava o dia tratando de coisas e desenvolvendo a sua atividade, desenvolvendo o seu ofício, e ele contava com aquele que estava perto dele. Ele contava com aquele que estava bem ao seu lado, que o apoiava, que o ajudava, que aprendia com ele, que conversava com ele, que dividia com ele as atividades daquele dia, como deveria ser maravilhoso aquele convívio. E eu fico pensando, e a gente só pode conjecturar, quando aquele pai estava preocupado, quando aquele pai, quem sabe, olhava para as suas atividades e dizia: está faltando serviço. Se tem uma coisa que um empreendedor vai se preocupar, é quando ele percebe que se ele tem algum ofício, como o caso de José, que era um carpinteiro, que era um marceneiro, provavelmente um tecton na expressão original, ou seja, um homem que trabalhava com madeira, um homem que também trabalhava com construção, não é? Ele não era especificamente um carpinteiro, mas muito mais um marceneiro, alguém que estava envolvido com processos de edificação, como era comum naqueles dias. Mas você imagine alguém que presta esse tipo de serviço, que tem esse tipo de ofício, quando lhe vai faltar serviço? Meu pai trabalhava com obras.
E eu me recordo que quando meu pai estava com uma obra por terminar, eu ia criança, mas eu me perguntava ao meu pai: papai, depois que essa obra terminar, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor vai fazer? Era como eu perguntar: o que é que vem depois? E aí havia nessa pergunta e nessa indagação, havia uma questão: e se não tiver serviço depois, como será? E meu pai olhava para mim e ele dizia: Deus sabe, meu filho, o que vem depois. Sabe, é quando você olha para a vida e olha para as coisas da vida e percebe que na vida não temos tantas certezas, exceto uma: Deus é a nossa certeza. Deus é a nossa fortaleza. O cuidado de Deus não vai cessar sobre a nossa vida. De modo que eu fico pensando que quando José, ele olhava para os seus serviços, dizia: não chegou novo serviço, eu estou terminando o que estou fazendo, mas não tem novo serviço. E aí vem as preocupações, o cuidado com a família, as despesas da vida, os cuidados da vida. E eu penso que nessa hora Jesus estava bem do lado e José olhava para Jesus. E eu fico pensando se o seu coração não era inundado por uma certeza, aquela certeza que é expressa pelo salmista quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. É como a dizer: eu não tenho tudo o que eu quero, mas nada falta do que eu preciso. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor se faz presente. Busque a sua presença, se envolva com a sua presença. O dia está começando. Tenha certeza de uma coisa: Ele estará contigo em cada momento desse dia. Não vai faltar a sua presença. Volte-se para essa presença. Aproveita essa presença. Eu estou em meio a uma tempestade. Aproveita Jesus na tempestade. Aleluia. A tempestade não impede a presença de Jesus, mas aproveita a tempestade para ver o que Ele faz na tempestade. O vento está soprando contrário. Aproveita o vento que sopra contrário para te refrescar. Aleluia. Te refresca desse vento que sopra contrário. Abre os teus braços e adora. Porque diz a palavra: os jovens vão cansar, certamente vão cair. Assim revela o profeta Isaías. Mas ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Aleluia. Vai ter renovo de Deus nas suas vidas, na sua alma. O salmista diz: Ele me guia às águas tranquilas, às águas refrescantes. Ele refrigera a minha alma. É uma expressão que diz: Ele me faz nascer de novo. Ele restaura o meu cansaço e o meu vigor. Ele me faz ressurgir do meu cansaço com novo vigor, com nova vida. Sabe, nessa caminhada, o vento pode estar soprando o contrário, sim, mas tenha certeza, Ele se faz presente. Renove as forças. A palavra diz: vai andar. Não vai cansar, vai correr. Não vai fatigar, mas vai abrir as asas como uma águia e vai voar em meio a esse vento que sopra. Sabe, a águia não voa a favor do vento, a águia voa contra o vento, contra as correntes do vento. Ela abre suas asas e ela levanta e ganha alturas. Então aproveita o vento que sopra contrário e confia no Deus que cuida de você. E creia que é um Deus presente contigo. Aproveita, sabe, os desafios que o dia te traz, os desafios que a vida te traz. E olha, como Davi, que olhava o desafio de um gigante no vale e dizia: me dá um homem para que pelejemos. Tantos aí em Israel, tantos soldados, tantos guerreiros, por que morrerão tantos? Não, me dá um homem só para que pelejemos. Se ele me vencer, nós, os filisteus, serviremos a vós. Mas se eu prevalecer sobre quem vocês apresentarem como vosso campeão, então vocês nos servirão. Sabe, a proposta tinha sentido, a proposta tinha razão, mas Saul, ainda que tivesse uma grande estatura, tremia de medo.
Aquele gigante tinha quase 3 metros de altura. Era um guerreiro desde a sua juventude, desde a sua mocidade, que ele foi treinado na arte da batalha. Sabe, ele sabia muito bem como usar uma espada. Ele sabia muito bem como atirar uma lança e atingir o seu alvo. Ele sabia como sustentar um escudo e suportar uma carga de soldados que viessem contra a sua linha de defesa na guerra. Ele sabia como proteger quem estava à esquerda e à direita. Ele sabia como avançar, como empurrar os adversários e ganhar terreno no caminho. Ele era um grande campeão na Filistia. Ele tinha uma compleição física que o destacava em meio aos de sua nação. Ele era alguém que vinha de muitas vitórias, ele tinha muita alta confiança, e é por isso que pela manhã, logo cedo, o dia estava começando, a neblina enchia o vale, mal o sol começou a levantar, mal as primeiras luzes da manhã surgiam, e quando o chofar convocava os soldados para a batalha, no meio daquela neblina, descendo o vale, do lado oposto, vinha aquele que era como uma árvore imensa que caminhava. Nos nossos dias, como se fosse um tanque de guerra, se estivesse no mar, como um encouraçado que se apresentava no território da batalha. Sabe, ele vinha se movendo como uma imensa rocha que descia pela encosta, e ele gritava e dizia: me dê um homem. Basta um homem. É como se dissesse: não tem homem aí no meio de vocês? Será que não há homem bom bastante para me enfrentar? E mesmo os oficiais, os capitães de 100, de 1000, sabe, tremiam de medo. E Saul, diante daquele desafio, olhava para o seu filho Jonatas, que era habilidoso também na batalha, mas se Jonatas fosse enfrentar aquele gigante, provavelmente ele ficaria sem herdeiro para o seu trono. Ele não estava disposto nem a sacrificar a sua vida, nem sacrificar a vida do seu filho. Então ele publicava um decreto dizendo: aquele que enfrentar esse desafio, aquele que enfrentar o desafio que se apresenta logo no começo da manhã. E Golias não só aparecia no começo da manhã, ele aparecia no começo da manhã logo cedo, e ele aparecia ao final do dia, e ele dizia a mesma fala: me dê um homem para que pelejemos. Será que não há homem aí para me enfrentar? Sabe, e aquilo paralisava a guerra. Os planos de batalha eram abandonados, os planos de guerra eram deixados de lado, porque havia um desafio no vale, havia um desafio no campo de batalha, e não havia quem se propusesse a superar aquele desafio. Assim faz publicar o rei, dizendo: aquele que enfrentar este desafio, ele não vai mais pagar impostos. Se fosse no Brasil era maravilha, porque aqui no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, sabe? Nós temos um governo voraz que devora a economia, que devora a renda do povo brasileiro, sabe? Você faz um investimento em despesa de R$1, e desse R$1, 40 centavos foram para impostos. Imagine, em R$100, pelo menos R$400 vai estar vinculado a custos com carga tributária. Nós temos uma das maiores tributações do mundo, ainda que não sejamos bem servidos diante de tamanha tributação, a exemplo de outras nações que também tributam muito, mas que servem muito em todas as áreas e políticas públicas. Imagine não precisar mais pagar imposto de renda, imagine não pagar mais ICMS, ISS, não é? Contribuição dessa, contribuição daquela, IPI, tanto imposto que se tem, sabe? Vai ficar isento de impostos, não pagará mais imposto. Isso é muito bom. Ele dizia: e tem mais ainda, vai casar com a minha filha, vai fazer parte da família do rei, vai sentar na mesa com o rei, vai morar no palácio com o rei, vai ter muito prestígio em Israel, em meio a toda a nação, vai ser feito príncipe na casa real. Isso também é muito bom. Mas quando dizia: mas para isso tem que enfrentar o desafio, para isso para ter realeza, tem que enfrentar o desafio que se coloca lá no vale, é preciso enfrentar o adversário que se coloca no caminho, aquele que diz: será que não tem homem no meio de vocês? Aquele que afrontava o exército de Israel de manhã e de noite, dia após dia, o desafio se apresentava,
estava, e não havia quem tivesse coragem de descer o vale e enfrentá-lo. Mas quando Davi, o jovem Davi, o adolescente Davi, que sequer tinha, servido no exército, que não tinha idade ainda, que sequer, tinha sido introduzido nas fileiras do exército como recruta básico, não. Ele, por ser muito jovem, não era sequer recruta na guerra, mas indo à guerra para levar alimento para os irmãos, amando do seu pai. Ele escuta aquele desafio. No 40º dia, ele escuta quando aquele que desafiava dizia: me dá um homem para que pelejemos. E ao ouvir isso, Davi, ainda que não tivesse, com um capacete de bronze na cabeça, ainda que ele não tivesse uma couraça de bronze protegendo o seu peitoral, ainda que ele não tivesse grevas de bronze protegendo-lhe a perna, ainda que ele não tivesse um escudo, de bronze para sustentar uma carga na guerra, ainda que não tivesse uma espada afiada para lutar contra um adversário, ainda que não portasse consigo uma lança, afiada o suficiente para atirar contra um adversário, Davi, ele tinha algo que era maior que tudo isso. Ele tinha algo que era melhor do que as armaduras dos exércitos da Filistia. Ele tinha algo que era mais profundo e mais agudo do que a espada mais afiada da Filistia. Ele tinha alguém que estava com ele, porque diz a palavra que ele foi ungido pelo profeta Samuel, e o Espírito do Senhor, declara a palavra, se apoderou, se assenhorou de Davi e o transformou em outro homem. Ainda que ele fosse um garoto, ainda que ele fosse muito novo, havia sobre ele a presença do Espírito de Deus. Ele estava envolvido com o Espírito de Deus. Ele começou o dia ao sair de casa, carregando aquela mula, cuidando dos afazeres do seu dia e da sua vida, carregando com aqueles 10 queijos, carregando com aqueles 10 grãos que ele ia levando, aquelas cargas que ele levava, aqueles pães que ele levava, para ir até o Vale do Carvalho, aonde acontecia o entrevero, aonde acontecia a batalha, e ele ia puxando aquele burrinho, coisas do seu dia, da sua vida, mandado do seu pai. Ainda que Davi entrasse na guerra daquela forma, como alguém que estava apenas servindo, como um mero, simples trabalhador, mas ele não estava só. O Espírito de Deus era com ele. Ao longo do caminho, ao longo da caminhada, ele não caminhava só. O Espírito de Deus caminhava com ele. Ele não viajava só. O Espírito de Deus viajava com ele. Ele não ouviu como os demais ouviam, tremendo de medo, o desafio que se colocava no início da manhã, mas ele olhava, ele ouvia, e ao ouvir, cheio do Espírito de Deus, movido pelo Espírito de Deus, há um hino que as crianças cantavam antigamente, eu gostava muito. Ele dizia assim: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Davi, eu canto como Davi, eu adoro como Davi. É o Espírito de Deus se movendo na tua vida. Isso faz a diferença. E é cheio dessa diferença que ele olha para o desafiante e ele diz: quem é esse? Quem é esse? Incircunciso filisteu, miserável pecador. Quem é esse? Adorador de falsos ídolos. Quem é esse? Servo de demônios, ignorante das verdades eternas. Quem é esse? Mortal que para respirar depende de quem lhe deu a vida, ainda que não reconheça o seu Criador. Quem é esse? Se acha tão grande, mas é tão pequeno, tão alto, mas é tão mínimo, tão forte, mas é tão frágil.
É porque o ser humano olha de baixo para cima, na visão natural. Mas quem tem o Espírito de Deus, olha em outra perspectiva. Olha na perspectiva daquele que se assenta no alto e sublime trono. E ele olha de cima para baixo, como diz o profeta, para ver o que se passa na terra. Oh, para quem os moradores da terra são tão pequenininhos, são como formigas. Para quem as altas montanhas e os picos mais elevados são como montículos de terra que o vento ajuntou em um canto. Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, aleluia! E quando ele começa a se pronunciar dessa forma, os soldados começam a notar: tem um valente aqui no meio. Aleluia! Tem alguém que é valente, está no meio. Tem alguém que não se espanta diante de armadura do adversário. Tem alguém que não se espanta diante do currículo do adversário. Tem alguém que não se espanta diante da arrogância do adversário. Tem alguém aqui, oh, aleluia, não tem armadura, não tem lança, mas ele é diferente. Ele fala diferente, ele olha diferente, ele escuta de modo diferente, ele fala com autoridade. Eles começaram a perceber, ele é diferente. Tem uma presença com ele que não tem com os capitães, tem uma presença com ele que não está junto dos demais, dos batalhões, tem uma presença com ele que não está com os nobres de Israel, tem uma presença da vida dele. E a notícia corre e chega até o rei, e quando o rei sabe que há um valente, manda chamar. Pensa que alívio que chegou no coração do rei, ia sair da vergonha. Que alívio que chegou no coração do rei. Todo mundo já se perguntava por que Saul não o enfrenta, não é? O rei estava em dificuldade, o rei estava sendo visto como um covarde no meio do arraial do exército, a moral estava muito baixo, sabe? Que alívio para o coração do rei. Mas quando chega a presença do rei, o rei observa: é um simples pastor de ovelha. Aleluia. Vinha trazendo uma sacolinha. Andava com a peteca. Oh, glória. Não tinha lança, não tinha escudo, não tinha espada. Era um menino, era um garoto com a peteca. E o rei se decepcionou. Porque o homem é assim. Ele julga a aparência. Ele não consegue perceber a essência. E olhando, ele diz: contra esse filisteu, infelizmente, não poderás ir. Olha o currículo dele. Você não tem condições de vencê-lo. A vida vai falar isso para você muitas vezes. Olha, essa porta não é para você não. Você não tem condições de passar por essa porta. Olha onde é que você nasceu. Olha de quem você é filho. Olha onde é que você estudou. Está vendo? Essa porta não é para você. É para alguém melhor do que você. Olha, para você não dá. Desiste. Aleluia. Para você não dá. Mas o edital diz: quem se apresentar, rei. O edital diz assim: qualquer brasileiro, rei. Qualquer um que tenha a certidão de nascimento pode, rei. Oh, resto e biarreustei. Qualquer um pode. Está aberto para todos. É para quem se apresentar. É para quem tiver coragem. É para quem tem uma chamada. Não, contra esse não. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é muito habilidoso. É mesmo, rei? Olha, teu servo, e Davi era servo. Teu servo cuidava, rei, sabe, das ovelhas do seu pai Jessé, lá nas campinas verdejantes do Jordão. E via um leão ou um urso e lhe arrebatava uma pequena ovelha, e teu servo ia após ele e se atracava com o leão e abria-lhe a boca e resgatava da sua boca a ovelha.
e o matava, e vinha o urso, e se levantava na sua altura e no seu gigantismo, e teu servo ia após ele, e o enfrentava, e prevalecia sobre ele, porque o Senhor é com teu servo. Esse é o detalhe, porque o Senhor, tu e rematai, o Senhor o Senhor está comigo, o Senhor está na minha vida. Esse é o fator que faz a diferença. O Espírito de Deus se move na minha vida, e eu prevalecia sobre o leão e sobre o urso, e ele diz: assim como foi com o leão e com o urso, assim será contra esse incircunciso filisteu. E o rei, diante disso, não tinha mais argumento. Quando você coloca Deus no contexto, oh glória. Você lembra quando Israel recebeu os espias de volta? E os espias, 10 vinham acovardados, porque andaram a terra, viram os gigantes da terra, viram as muralhas da terra, viram o povo bem nutrido da terra, viram os soldados da terra, as defesas da terra, e voltaram acovardados, dizendo: somos os coitadinhos. Somos os coitadinhos, coitadinho de nós. Não podemos lutar contra eles. Não podemos batalhar contra eles. Contra esses desafios, nós não podemos nada. E vieram acovardados. E o coração do povo derreteu. Sabe, a sua covardia acovardou aqueles que estavam à sua volta. E quando todos se acovardavam, Josué e Caleb disseram: não, vocês estão enganados. Se o Senhor for conosco, coloca Deus na tua história, coloca Deus no meio do desafio, coloca Deus diante da situação. Se o Senhor for conosco, se Ele se agradar de nós, nós prevaleceremos contra eles, nós nos joelharemos. A palavra diz: não temas, vermezinho de Jacó. É um vermezinho, mas a palavra diz: não temas, vermezinho de Jacó. Olha, a palavra diz: povozinho de Israel. É povozinho, é vermezinho, mas a palavra diz: eu farei, é Deus quem faz, eu farei de ti. Ele opera na tua vida. A palavra diz: o mesmo Deus que é capaz de fazer muito mais e além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu farei de ti, eu farei em ti, através de ti e na tua vida. Eu farei de ti um trilho cortante e novo. Trilho que vira lâmina tem um processo. Para um trilho virar uma lâmina, passa pela forja. Para um trilho virar uma lâmina, passa pelo cuidado do forjador. Pelo moldar do trabalho do forjador. Ele forja você. Ele transforma vermezinho em espada. Ele tem poder para mudar as circunstâncias, transformar as situações. Aí quando Davi coloca Deus no contexto: o Senhor será comigo. O Saul então resolve fazer boa figura. Diz: coloca o meu capacete, coloca a minha armadura. Você vai vestido de rei. Irmãos, que quem tem atitude de rei, quem tem atitude de rei, recebe veste de rei. Oh, aleluia! Quem tem comportamento de rei é honrado como rei. A realeza vem de Deus. Oh, aleluia! É Ele que gera realeza no coração daquele que o serve. Mas Davi diz: olha, o teu capacete é pesado, não serve para mim. A tua armadura é pesada, nunca usei, não serve para mim. A tua espada é muito pesada, não serve para mim. Oh, eu nunca precisei de espada, de escudo, de lança para lutar contra leão nem urso. Eu só preciso de Deus na minha vida. Receba essa palavra. O que você precisa de Deus na tua vida. O que você precisa se envolver com a presença do Senhor. O que você precisa nesse dia para prevalecer é se envolver com a presença do Todo-Poderoso. É se apegar ao Todo-Poderoso. É você dizer: se o Senhor for comigo, se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor estiver na minha vida. Oh, glória! Oh, aleluia! E Davi vai e desce ao vale, todo mundo está assistindo.
E alguém dizia, coitado, coitado, nunca mais vai subir do vale, coitado. Oh, aleluia. Mas Davi está descendo o vale, passa no riacho. Oh, aleluia, ele me leva às águas tranquilas, no meio da guerra. Refrigera a minha alma. Ei, Decondelesh. Guia-me pelo caminho certo, pelo caminho correto. Você não precisa trapacear para vencer. Ei, Degomahai. Você não precisa se corromper para prevalecer. Guia-me pela vereda direita, pelo caminho da justiça, por amor do seu nome, meu Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, onde está o desafiador, não temerei mal. Hastia, nem a lança, nem a espada, não, nem o escudeiro de guerra. Remes tu, porque tu estás comigo. Esse é o fator que faz a diferença, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, a sua presença me envolve, o seu amor me protege. Ali no riacho, ele dobra o joelho. Oh, aleluia! É de joelho que você levanta para a guerra. É de joelho que você se levanta para vencer o desafio do dia. És tu que és. Eita, passa do ribeiro da oração. Taiteia, canteré. Oh, glória! Passa do ribeiro do clamor. Tu que és. Ele se dobra no ribeiro. Se curva, se prostra. E ali lhe é provido armamento de guerra para vencer. Na oração, você é provido de armamento para prevalecer na batalha. E ele toma 5 seixos do riacho. Eu gosto desse número 5, porque são as 5 letras num paralelo do nome do meu Senhor. J-E-S-U-S. Oh, aleluia, Jesus, o Deus Salvador. E ele pega aqueles 5 seixos, coloca no alforje, se aproxima do adversário. O adversário, quando vê, o despreza. Oh, glória. Aleluia. Sabe, o inimigo sempre nos despreza, sempre nos subestima. Oh, glória a Deus. É fácil subestimar pela aparência, porque o inimigo não entende as coisas de Deus. O que o inimigo entende é apenas as coisas dos homens. O despreza, o amaldiçoa. Maldição não pega em crente, meu irmão. Eu me preocupo com crente que fica preocupado com ora por mim, que estão fazendo oração ao contrário, a oração do macumbeiro. Acaba com isso, meu irmão. Oh, glória. Ah, porque jogaram pó na minha porta. Você está preocupado? Varre esse negócio fora, é lixo. Oh, glória, não temerás o espanto noturno, a seta que voa ao meio-dia, a praga que assola pelo caminho. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não cai um fio de cabelo da cabeça tua, sem que Deus primeiro aprove, sem que Ele autorize. Todas as coisas, essa é a minha palavra, todas as coisas, circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem propósito de Deus na tua vida, há uma chamada de Deus na tua vida, que as coisas queiram, que as coisas não queiram, elas têm que se curvar aos propósitos santos e maravilhosos que Deus tem a teu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejardes o Senhor. São pensamentos de bem, não de mal. Romanos diz: a sua vontade é boa, é agradável e ela é perfeita. Confia no Senhor, entrega-te ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Descansa na confiança, e Ele trabalha e Ele fará maravilha. Ele despreza, sim. Ele amaldiçoa, sim. E depois ele se espanta porque vê o menino com a peteca. O que é que você tem na mão? Oh, glória, o que é que você tem na mão, querido? Eu tenho uma peteca. Mulher, me diz o que você tem. Eu não tenho, profeta, nada, senão o resto de farinha na panela.
já está até vencida. O restinho de azeite da botija está até vencido, passou da validade, é o que eu tenho. Aí ele diz, traz a primícia para mim. Oh glória, traz a primícia para mim primeiro, mas buscai em primazia o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas ele vai acrescentar. Oh aleluia, ele vai prover, ele vai fazer. Bendito é o nome do Senhor. Deus não precisa de muito para fazer. Deus não precisa de muita coisa para fazer. Oh aleluia. Faz assim, mulher, porque não vai faltar. A farinha não vai faltar mais na panela. O azeite não vai mais parar na tua botija. Vai ter alimento na tua casa. Vai ter provisão de Deus. Vai ter saúde. Vai ter cuidado. Vai ter presença. Vai ter unção. Vai ter comunhão. Vai ter renovo. Vai ter restauração. Por quê? Porque diz o salmista, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se agarrou com amor. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Porque creu. Creia no Senhor, porque creu no meu nome. Davi pegou os 5 cestos, Jesus, e ele cria no cuidado de Deus sobre a sua vida. Sou eu um cão, dizia o Golias lá. Sou um cão para você vir a mim com pedra. Aleluia. Sou eu um cão. Oh glória. Aleluia. Eu sou um cão para você vir a mim com pedra. Glória a Deus. Oh, aleluia. E o amaldiçoou pelos demônios que ele servia. Mas maldição em crente, meu irmão. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Deus é maior. Maior que está conosco. Aprende. Do que o que está lá no mundo. Oh, glória. Maior que está na tua casa, na tua vida. Oh, sente a presença daquele que é maior que todas as coisas. E Davi dizia para ele, você pode vir a mim com escudo, com lança, com capacete, com teu currículo, com a tua arrogância, com a tua força humana. Você pode vir a mim com a tua autoconfiança e tudo que caracteriza a tua pessoa. Mas eu vou a ti, não é em nome de Davi. Eu vou a ti, não é em nome do currículo de Davi, da experiência de Davi, da capacidade de Davi, do diploma de Davi, de algum anel que Davi tenha. Não, eu vou a ti. Reis, tu que é mais. Oh glória, não é confiando em Davi, eu vou a ti em nome, mas é no nome daquele que é maior, é no nome daquele que é todo poderoso, daquele que tem o nome sublime sobre todo nome, porque diz a palavra, ao nome de Jesus, Deus deu a ele um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, diz Filipenses, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a boca abra, e língua confesse, Jesus Cristo, esse é o nome, confia, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu vou a você, mas é em nome de Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, de quem é a guerra. Ele disse hoje, porque Davi era profeta, irmãos, cheio do Espírito, ele profetiza hoje. Aleluia! Corta tua cabeça. Hoje vou dar a carcaça do teu corpo e dos exércitos das Filistias, as aves, as rapinas do céu. E aquele gigante toma da lança e tenta acertar Davi. Oh, a mira era boa, era. Oh, glória, a seta vinha com força, vinha. Mas a palavra diz, não temerás a seta. Oh, restei. Oh, glória, pode atirar, rasteia. Me cantui se rebequei. Pode atirar, açúcar mambasteia, mas não vai atingir. Há um escudo, há uma fortaleza, há uma proteção, há um cuidado de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atirou a seta, mas Davi continuou de pé. Eu me recordo que aos 14 anos, na feira livre aqui da minha cidade, eu tinha saído da escola bíblica dominical. Lá
bem no centro da cidade, muita gente ali comprando, havia muitas bancas ali, muitas pessoas circulavam naquele tempo, no domingo, na Presidente Vargas, tomada de pessoas, e ali houve uma briga, ali um meliante tomou um revólver e atirou 3 vezes, e me recordo, eu não estava muito longe da confusão, mas estando eu de costas para o que acontecia, estava passando por ali, eu senti nas costas, quando algo me atingiu, eu percebi que algo que era muito quente, algo que queimava, ia penetrando pelo meu corpo, e eu senti aquilo, uma dor, sabe, profunda. Me segurei numa banca na hora, me escorei numa banca, nunca tinha sentido aquela sensação de dor como naquele momento. E me veio uma consciência, foram 3 tiros, por certo uma bala perdida me atingiu. Passei na época as mãos nas costas, quando eu puxei as mãos, havia sangue nas minhas mãos. E eu entendi, uma bala me atingiu. E fui para casa. O Kennedy sabe a distância do centro até Lourenço, não sabe, Kennedy? Oh, aleluia. Dá uns 6 quilômetros. Por aí, né? Mas eu fui para casa, caminhando, andando. No caminho encontrei meu pai. Ele disse, saindo para casa, eu disse, estou, a mamãe tinha a banca na feira. Estou, papai. Vou tomar café da manhã. Tá certo, meu filho. E segui adiante, não falei para ele o que havia acontecido. E continuei caminhando. Eu não explico como é que eu estava caminhando, eu estava. Estou quem metei. Oh, glória! Não lhe explico como é que estava o meu coração, eu só sabia que o Senhor estava comigo. E eu fui para casa, entrei calado, fui para o quarto, tirei a camisa. Quando eu olho a camisa, tinha um buraco na camisa, suja de sangue estava. Havia um orifício, e eu disse, é a bala mesmo. E virei as costas para o espelho do quarto, e havia um buraco nas minhas costas. E chamei mamãe, mamãe. E ela veio, mamãe, senta aqui. Ela sentou na minha cama, eu disse, olha, não se preocupe, mas eu estou baleado. E ela olhou para mim, como é? Que conversa é essa, menino? Você está falando coisa sem juízo, menino? Não, mamãe, eu estou baleado mesmo. E mostrei as costas. Quando ela viu, ela quase desmaia na cama, de medo, de susto. Aleluia. Oh, glória. Mas como foi isso? E eu disse a ela, você tem que ir imediatamente para o pronto-socorro, meu filho. Sim, mamãe, eu vou. E os meus primos iam descer ao centro. E eu peguei carona com eles. E um deles me levou até aqui em Rio Largo, não tinha um hospital organizado ainda, mas tinha um lugar para primeiros socorros na época. E entrei naquele lugar. Um primo ficou aguardando, achando que é só um curativo. Olha, querido, é só um curativo que eu vou fazer. Oh, glória! E entrei, quando eu entrei, que as enfermeiras viram o problema. Começou a juntar enfermeira. E elas cochichavam. E dizia, tem que chamar o responsável pelo setor aqui, porque isso é muito sério. E elas se conversavam, e um dado momento, uma delas disse assim, menino, você está bem? Eu digo, estou. Está tonto? Eu digo, não. O que é isso no seu bolso? E eu tinha no bolso um livrinho, era o Novo Testamento dos Gideões, que eu tinha sido da escola dominical. Eu disse, é o Novo Testamento. Vocês conhecem a palavra de Deus? Aí elas disseram, você é crente? Eu digo, sou. Oh, glória. Aleluia. Aí uma disse, é por isso. Oh, glória, é por isso. E eu não entendi muita coisa, mas levado ao pronto-socorro naquele dia, me deram uma injeção, foi a coisa que mais doeu, mais do que a bala. Uma injeção que chamavam de Bezotacil. Meu Deus, eu fiquei 1 semana sem sentar. Aleluia. Meu Deus do céu, que injeção terrível é aquela. E o neurocirurgião olhou a radiografia e disse, infelizmente, não temos como remover essa bala das tuas costas. Ela está em uma região tão complexa, tão perto da coluna vertebral. Ela parou a 1 dedo da tua coluna vertebral. É um lugar tão delicado que se a gente tentar tirá-la, você vai ficar tetraplégico se sobreviver. Não temos como colocar a mão aí. E eu olhei a radiografia,
De fato, dava para ver a coluna e o projétil parado a um dedo de distância, porque há um dedo que protege a nossa vida. Há uma mão que permanece estendida, para salvar, para guardar de todo mal. Rastou e cantelea tu cantei. Aleluia. Mais tarde meu pai me levou ao hospital dos usineiros da época, e uma junta médica de neurocirurgiões disse: não tem como retirar o projétil das costas dele. Ele morre se tentar, se sobreviver fica tetraplégico. E papai dizia: e como é que ele vai ficar? Como é que vai ficar esse projétil aí? Disse: o projétil vai ficar onde está. Aleluia. Vai observando ele. Glória. Aí tem gente que diz: o Marinho de vez em quando dá uns pulos. Querido, de vez em quando, irmãos, o Espírito de Deus se move e a gente dá uns pulinhos assim, olha, glória. Você tem que entender, era para estar morto. Você tem que entender, era para ser tetraplégico, quem sabe. Não era para estar aqui, mas Deus tem planos a teu respeito. Eu aqui sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Não importa o tamanho do desafio, não importa quem é o gigante, o Senhor é contigo. Saiba dessa presença, à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. Não temerás, não temas, mas caminha com o Senhor, enfrenta o gigante com o Senhor. Você só precisa de um nome. Davi só usou um J. Ele só usou um seixo, uma letrinha do nome, o J de Jesus. Glória. Dê uma giradinha, confia e atira no alvo. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Glória, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Você vai chegar. Você vai alcançar vitória de Deus da tua vida, vitória de Deus do teu dia, vitória de Deus da tua família, vitória de Deus da tua causa, vitória de Deus da tua saúde, vitória de Deus. Glória, amanhã de vitória na presença do Todo-Poderoso. Tem vitória no meio da guerra. Aleluia. Tematiza aí, querido. Tem vitória no meio da guerra. Bendito seja Deus. Eu quero orar por você. Se me perdoar hoje, eu não vou ler os pedidos de oração. Eu estou sem os óculos, trocando as lentes, e a ótica ficou com tudo, de modo que eu não posso fazer aqui uma leitura adequada, tá certo? Se eu tentar ler, vai ser com dificuldade. Glória a Deus. Mas só eu que tenho um problema de vista, né, querido? Deus não. Dá um glória para Jesus aí por isso. Glória. O moderador tem problema de visão aqui, né? Já saí da garantia, passei dos 40, né? Você sabe como é. A gente passa dos 40, irmão, a garantia vai embora. Glória a Deus. Agora o Senhor permanece para sempre, assim como estão os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Ele está em volta da tua vida. Firme, permanece para sempre. Ora comigo agora. Aleluia. E seja qual for a causa, e seja qual for o problema, e seja qual for o desafio, eu te convido a descer comigo no ribeiro da oração. A se prostrar no ribeiro da oração, diante do poder do nome de Jesus. No ribeiro a gente usa o nome. No ribeiro Davi recolheu as 5 letrinhas. É no ribeiro da oração que você ora e diz: Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus. Apresenta os terreminaquei, os seixos do ribeiro da oração, os 5 seixos. Jesus, J-E-S-U-S, confia no Senhor. Glória, tudo que pedides ao Pai, no meu nome, confia, e o Pai vai te conceder. Aleluia. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Tem quantos dias que você está passando por esse vale?
A tua vida está interrompida, o teu caminho não avança, tem um desafio no vale. Eita! Tem afronta diante dos teus olhos, está te paralisando. Mas nessa manhã, oh glória, é manhã de vitória. Vitória na batalha, tem vitória na guerra. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Confia, ora comigo. Oh, porque tem providência de Deus para a tua vida nessa manhã. E se você está afastado do Senhor, meu Deus, aleluia. Sabe, gigante afronta quem não está envolvido com a presença. Gigante paralisa e impede e derrota mesmo quem não tem envolvimento com o Senhor. Quem está afastado. Saul estava afastado de Deus. Oh, aleluia, não era que Deus não fosse com Saul, era Saul que não era com Deus. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Talvez você também tenha se afastado, não sei o que aconteceu. Você se descuidou, se afastou. Volta para a presença dEle. Volta agora à comunhão com Ele. Refaz o caminho, renova a aliança. Você vai prevalecer, mas primeiro tem que descer ao riacho da comunhão. Você vai prevalecer, mas primeiro precisa consertar lá no ribeiro da oração. Faz a oração da entrega comigo agora. Está afastado, está afastada. Vem para Jesus agora, escreva, eu quero voltar. Eu quero voltar à comunhão com o céu. Eu quero voltar à comunhão com o Espírito Santo. Oh, glória, vem. Se aproxima de novo do Senhor nessa manhã.